Nessa semana, fotos de uma suposta prova real da existência de fadas fez o tema ganhar um certo rebuliço. Assim como de costume, quando algo do tipo se torna uma pauta, o mundo inverso vem trazer informações para cobrir esse acontecimento, não é? Então hoje nós vamos dar uma olhada nessas supostas provas para ver se podem ser verdadeiras ou não. Mas antes da gente comentar, já deixa seu like, não se inscreve de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Antes de irmos para as tais supostas provas, eu vou dar uma passadinha no que seria em si a ideia das fadas, já que por ser uma cultura mais presente em outros países, a gente aqui tende a saber da existência dessas lendas, mas não os detalhes delas em si. E olha, família, que no caso das fadas, esses detalhes são realmente muito antigos, viu? Uma vez que o termo surgiu pela primeira vez numa tribo proto-indo-europeia. Em sua linguagem, o termo fada era ba, que significava algo próximo ali do ato de falar, contar ou descrever. Depois, mais alguns anos ali pra frente, no latim, o termo fata foi utilizado para substituir o sentido de ba. No entanto, durante o período que as civilizações falantes de latim existiram, o termo fata acabou perdendo o significado de falar e passou a ser mais empregado quando estamos falando do destino. Derivando do latim, em francês, o termo fai passou a ser utilizado no lugar de fata, que com o tempo se modificou novamente para faire. E foi nesse momento quando as sociedades europeias, como a gente conhece nos dias de hoje, estavam ali se originando, as lendas folclóricas sobre as fadas deram uma última ressignificação. E essa é a que se mantém até hoje e continuou nas línguas derivadas do latim, como o português de Portugal e o nosso próprio português brasileiro, que utiliza o termo fada. A gente não costuma pensar muito sobre isso normalmente no nosso dia a dia, né? Mas assim como as gerações de pessoas e culturas vão se modificando com o tempo, a nossa linguagem passa por um mesmo processo. Elas se alteram e se modificam de acordo com o desenvolvimento da nossa espécie, tal como o nosso DNA. E por mais que a gente normalize o ato de conversar, uma vez que fazemos isso a vida toda, né? Os mecanismos que permitiram o desenvolvimento da nossa capacidade de se comunicar é um dos maiores mistérios que a humanidade ainda não descobriu com uma certeza clara. A gente fala a vida toda sem ter como entender como somos capazes de fazer isso. Mas uma vez mostrando quão incrível e poderosa é a nossa existência, né? A nossa criação, enfim. As visões sobre as fadas é algo que varia bastante de acordo com cada cultura ou religião que está contando ali, né? Aliás, dentro de uma mesma cultura ou religião, a visão delas tende a mudar com o tempo também. Um exemplo bem claro disso é a visão que religiões pré-cristãs tinham sobre as fadas, acreditando que elas eram seres espirituais ou deidades que estavam ali coexistindo com a gente no planeta e também em outros planos. Porém, quando o cristianismo europeu se estabeleceu e passou a se espalhar, a visão das fadas se tornou algo bem mais negativo, com alguns textos considerando elas até mesmo demônios que estão aqui para apenas causar um mal. Porém, família, depois que a Europa passou pelo momento conhecido como Iluminismo, a crença nas fadas sofreu um baque tremendo, sendo raro encontrar pessoas que realmente acreditassem nelas, sendo apenas as mais religiosas ou tradicionais que mantinham ainda suas crenças. A partir desse ponto, as fadas foram se tornando figuras folclóricas, aonde na era moderna e pós-moderna ainda podemos encontrar alguns povos ali que acreditam e até cultuam as fadas. Porém, não é algo ali presente de uma maneira considerável, viu? Só que a partir da década de 1960, impulsionado pelos movimentos hippies, surgiram movimentos neopagãos, que são pessoas que buscam encontrar a sua espiritualidade em ritos religiosos antigos, como gregos, nórdicos ou pré-hindus, por exemplo. Dentro desses neopagãos, as fadas ganharam um novo espaço nas crenças, chegando a ter uma quantidade de fiéis maior do que pelos últimos 500 anos, viu? Assim como a visão das fadas mudou em diferentes momentos históricos e culturais, a sua aparência também é algo que se altera constantemente ao longo do tempo, né? E isso se tornou algo ainda mais intenso depois que a lenda das fadas se tornou algo da cultura popular, fazendo com que a lenda fosse contada e recontada milhares de vezes por escritores, poetas, transmissores da cultura oral, enfim, né? A galera vai daquele velho e bom telefone, enfim. Em uma boa parte dos textos, as fadas são vistas como criaturas graciosas
graciosas, dotadas de grande beleza e contam com um par de asas de borboletas em que emitem um brilho lindo, sendo mais próximo de algo com um sininho da história do Peter Pan, né? Aliás, a ideia das fadas como algo no sentido da aparência da sininho é a principal visão que as lendas atuais apontam desses seres. Vai falar, quando você pensa em fada, o que é que vem na sua mente? Deixa aqui nos comentários. Bom, aqui temos também uma variedade, né? Mas ainda há consenso bem interessante. Isso porque as fadas são vistas como criaturas benevolentes e altruístas, mesmo aquelas que possuem aparências mais tenebrosas. Porém, em algumas versões, as fadas podem ser maldosas e maliciosas, mesmo as mais belas delas. Ou seja, as fadas não seriam muito diferentes ali dos seres humanos, aonde a aparência pouco importa para você saber se a pessoa é alguém boa ou ruim, né? Porém, há algumas características que todas as fadas compartilham, que é a sua inteligência e a malícia. Elas adoram pregar peças e as suas atitudes podem mudar muito se acabarem sendo ofendidos de alguma forma. Ou seja, mais uma vez muito parecido com nós, né, humanos. De acordo com as tradições da religião da Escócia, fadas podem ser divididas em duas categorias primárias. A primeira delas seriam as Silly, que é uma tradução direta que significa algo como abençoadas. Esse grupo de fadas é considerado extremamente benevolente e são conhecidas por geralmente ajudar seres humanos em necessidade. Porém, mesmo sendo amigáveis, as fadas Silly ainda podem acabar sendo meio que perigosas ali se elas forem ofendidas, ameaçadas ou enfim, né, alguma coisa acontecer. Já o segundo grupo de fadas seriam as Unseelie, que são um contraste ali direto delas, né, da anterior, aliás. Esse grupo ali é considerado extremamente perigoso, uma vez que são raros os casos que elas foram amigáveis com seres humanos. As lendas folclóricas, as fadas Unseelie, que são as mais perigosas ali, geralmente tendem a ser associado a algo mais agressivo, até como, sei lá, algum ser mal mesmo com nós humanos. O mais curioso dessa história é que ela é uma lenda que surgiu nas primeiras civilizações da humanidade, milênios antes de existirem teorias sobre outras dimensões, né? Porém, as fadas já eram tratadas como criaturas interdimensionais. Ou seja, meus queridos, elas são originárias de um outro universo, de onde atravessaram para o nosso e interagem conosco. De acordo com essas lendas aí, as fadas viriam de uma região conhecida como Morros das Fadas. A travessia para o nosso mundo seria feita ali por meio de locais em construções abandonadas que enfraquecem a barreira entre o nosso mundo e acaba permitindo que elas entrem e saem quando desejar. Se você estiver andando pela floresta e se depara com um círculo perfeito feito de cogumelos que cresceu de forma natural, a lenda diz que aquilo seria um anel das fadas. Esse é o momento que a lenda vai tomar uma curva brusca ali, bem no estilo Game of Thrones, viu? Isso porque, se por um acaso acontecer de você encontrar este tal círculo no meio da madrugada, pode ser que você pegue o evento acontecendo. Os círculos são produzidos durante uma espécie de encontro entre elfos e fadas, que se encontram ali nas florestas da Terra para festejar e cultuar também a natureza. Só que, meus queridos, falando assim, até parece que esse encontro poderia ser algo legal de se fazer, né? Porém, definitivamente, a última coisa que você vai querer fazer na sua vida é acabar se deparando com um desses festivais acontecendo. Isso porque, de acordo com as lendas escocesas, quando um ser humano encontra esse evento, ele é convidado a participar do ritual. Bom, convidado até você dizer não, né? Porque caso a pessoa recue, elas vão te forçar a ficar, mesmo que seja na base da ameaça. Quando uma pessoa é colocada nesse evento, ele vira meio que uma atração, onde as fadas te forçam a dançar constantemente sem parar dentro do círculo, fazendo isso por dias até que você seja levado à loucura, morra ou desmaie de exaustão. Esse evento é conhecido como a Dança das Fadas, um nome bonitinho demais para algo tão tenebroso, né? Outra prática que é atribuída às fadas, que é de te fazer não conseguir dormir, são os trocados. Imagina assim, uma mãe acaba de dar à luz a um filho, porém quando as parteiras se afastam da criança, ela é substituída por uma fada ali, né? Uma fada substitui ela e troca um recém-nascido. Porém, quando as parteiras se afastam da criança, ela é substituída por uma fada, que troca o recém-nascido por um bebê fada, para substituí-los por híbridos de humanos com criaturas sombrias, que
que geram crianças tenebrosas. De acordo com essa lenda, essas crianças trocadas tendem a causar muito sofrimento aos seus pais, fazendo da vida deles algo muito ruim. Um detalhe estranho sobre esse tipo de prática é que para as fadas que as fazem, isso não passa de uma brincadeira apenas, onde elas gostam de acompanhar e assistir o sofrimento da família tentando lidar com uma criança trocada. Como em quase todo o tópico desse vídeo de hoje, eu vou mais uma vez dizer que existem muitas variações folclóricas do que seria ali uma fada de acordo com as lendas, né? Porém, como a presença desses mitos são mais marcantes na cultura germânica e celta, nós vamos tomar ela como uma base. Por mais que ao pensar em fadas, geralmente se pense algo como o sininho ali, na realidade fadas são seres que vieram de outra dimensão e interagem entre si e com nós humanos. É como se a Terra fosse um ponto de convergência das suas realidades, aonde eles se encontram. Algo que, bom, a gente encontra nos mitos das religiões nórdicas, né? Para eles, fadas eram os anões, elfos, gnomos, goblins, enfim, tudo que... troll, inclusive, né? Tudo que a gente conhece por aí. Bom, eu já cheguei até a fazer um vídeo inteiro sobre esse museu aqui no canal, porém eu vou falar dele novamente bem rapidão, tá? Porque ele tem uma relação muito direta com o nosso tema de hoje. Se você ficar curioso e quiser saber toda a história do museu em detalhes, vai dar uma conferida no vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos cards. Esse museu que eu falo é, no caso, o resultado da coleção de Thomas Merlin, um aristocrata britânico que tinha um fascínio por criaturas mitológicas e passou basicamente sua vida fazendo uma coleção com exemplares de restos mumificados e provas diversas da existência desses seres. Depois que ele acabou partindo dessa, os itens da sua coleção foram utilizados para o desenvolvimento de um museu, onde eles permanecem expostos até hoje, sendo o Merlin Crypt Museum. Lá encontramos diversos exemplares de todos os tipos de fadas. Porém, não há como saber ao certo se esses itens teriam sido feitos ali por seres humanos ou são restos reais mesmo. No vídeo completo sobre o museu, eu até dou uma explicação sobre essa questão toda. Então eu realmente sugiro que você assista ele por completo, tá? Bom, família, agora que você entendeu o que seriam as fadas, aonde está a parte histórica em um museu onde possivelmente tem os primeiros registros de fadas que a gente conhece, coloque aqui nos comentários, você acredita que esses seres realmente existem ou não? Eu quero saber sua opinião, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!